Oi, gente, tudo bom? Bom, o nosso vídeo de hoje, ele não poderia deixar de abordar o conteúdo da reunião ministerial de 22 de abril entre o presidente Bolsonaro e seus ministros, no que tange especificamente à questão ambiental. O que acontece? Vamos situar, né? Essa reunião que aconteceu em 22 de abril, ela se tornou pública em 22 de maio, sexta-feira passada, exatamente um mês depois da reunião ter ocorrido, porque o então ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, ele, ele indicou que essa filmagem, essa reunião, ela seria uma prova de que ele estaria sendo pressionado para mexer no comando da Polícia Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou se daria publicidade a esse vídeo ou não, e o juiz Celso de Mello deu publicidade ao vídeo na íntegra, quase na íntegra, retirou algumas partes referentes a questões internacionais, a falas que diziam respeito a outros países. Então, assim, em primeiro lugar, é muito bom a gente ter um sistema federativo baseado em 3 poderes, porque a gente pode acessar o conteúdo da fala daqueles que decidem as questões no Brasil, né? Do presidente, dos seus ministros, de cada pasta, de cada tema, de cada questão que eles foram designados para decidir. Então, nesse sentido, foi interessante porque nós brasileiros temos consciência do que está sendo tratado. Por outro lado, traz um conteúdo com várias complexidades que vão ter desdobramentos daqui para frente, né? Principalmente referente ao ministro da Educação, falas muito complicadas, ministro da Economia também, mas o que a gente vai tratar aqui hoje vai ser do que foi falado pelo ministro do Meio Ambiente sobre, óbvio, a questão ambiental. Então, eu vou trazer aqui as falas dele, né? Eu vou copiar aqui no vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bom, gente, é só importante a gente situar alguns pontos, né? Jair Bolsonaro, desde a campanha presidencial em 2018, que ele já demonstrava que ele não tinha preço pela questão ambiental, ele é contrário à fiscalização ambiental, ele é contrário às multas ambientais, ele não tem nenhum interesse, nenhum apreço por unidade de conservação, por proteção de terra indígena. Ele é o representante do agronegócio no sentido de que o Brasil ele precisa produzir alimentos a qualquer custo, ele não tem muita preocupação com essa questão do desmatamento e tal. Então, inclusive ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, né? Era uma promessa dele de campanha, e ele só não extinguiu o Ministério do Meio Ambiente porque o próprio agronegócio foi contra. Por quê? Com receio de perder mercado internacional, principalmente da Europa, já que os países europeus eles têm uma preocupação com relação a desmatamento, alguns pré-requisitos ambientais. Então, Bolsonaro voltou atrás e escolheu como ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. E quem é Ricardo Salles? Ricardo Salles é um advogado. Ele foi fundador de um movimento chamado Endireita Brasil, criado em 2007. É um homem favorável ao armamentismo e que foi secretário do governador Geraldo Alckmin em São Paulo. Ele foi secretário do governador e foi secretário de Meio Ambiente também. Se envolveu em vários casos polêmicos, foi investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e acabou deixando o cargo. Na época ele era afiliado ao PP. Ele chegou a ser condenado em dezembro de 2018, 2 semanas antes dele ser
convidado e ter aceitado ser ministro de Meio Ambiente do governo federal, ele foi condenado porque ficou provado que ele tentou obrigar funcionários do Instituto Florestal do Estado de São Paulo a modificar mapeamentos de uma área de proteção do Rio Tietê, que era uma área inclusive sujeita a alagamentos e tinha todo um regramento especial, de forma que essas áreas pudessem ser utilizadas para mineração. Isso ficou provado que era um acordo entre ele e a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e ele foi condenado e está recorrendo dessa ação. Mas se ele não pudesse recorrer, se a sentença já estivesse em definitivo, ele teria que pagar uma multa de 10 vezes o seu salário na época e ficaria 3 anos com direitos políticos suspensos. Então, por todos esses predicados, Ricardo Salles foi escolhido pelo presidente Bolsonaro a ser o ministro de Meio Ambiente. E na reunião do dia 24 de abril, eu agora vou ler as falas dele nessa reunião. A oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele. Cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Quer dizer, ele dá a entender que os demais ministros, nas suas viagens ao exterior, foram cobradas por algumas mudanças que têm que ser feitas na questão ambiental. E aí ele chama de simplificação, de desregulamentação. Não fica claro, ele muito provavelmente vai ser convidado a ir ao Legislativo explicar que mudanças são essas que ele propõe e que cobranças foram essas feitas aos outros ministros. Seguindo a fala dele. A segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o do meio ambiente, e que são muito difíceis. Nesse aspecto, eu acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura. É instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Fecha aspas. Aqui ele dá a entender que existe uma resistência dentro do Ministério do Meio Ambiente com relação a decisões que ele quer tomar. Isso mostra a resistência de funcionários de carreira do órgão e existe uma organização forte entre os servidores da carreira de especialista em meio ambiente contra várias atitudes que são tomadas por cargos de decisão que são temporários, né? O ministro hoje está, daqui a um tempo não está mais. Os funcionários de carreira, eles estão o tempo todo. Quem assina um parecer são eles, né? Então, isso tem que ser uma forma deles se protegerem e também obedecer à legislação ambiental. A legislação ambiental é o que ampara todas as decisões relativas ao meio ambiente. E nesse caso que eu falei que ele foi condenado lá em São Paulo, o responsável pelo setor de mapeamento, ele pediu demissão, ele foi ao Ministério Público entregar as provas que ele tinha, e-mails e tudo, mostrando a relação do secretário Ricardo Salles com a Fiesp, e ele ganhou uma ação, ele recebeu danos morais do Instituto Florestal. No caso, a ação foi contra o Instituto Florestal e não contra o Ricardo Salles. E o Instituto Florestal perdeu a ação e foi obrigado a pagar danos morais para ele. Então, seguindo a fala do ministro,
Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços e dar de baseada a simplificação. É de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Fecha aspas. Nessa fala, a gente vê que não existe muita preocupação com o Covid. Do presidente, de todos os ministros, o único que falou de preocupação com o Covid foi o ministro da Saúde, na época era o Taixe, logo depois ele pediu para sair, né? O presidente só falou do Covid para xingar os governadores ou prefeitos que estão adotando medidas de isolamento social. Ou seja, a Covid não era uma preocupação da cúpula do Executivo do Brasil em 22 de abril. E uma outra coisa que é preciso mostrar aqui é que o Salles, o Ricardo Salles, ele tem mais uma lista de processos os quais ele se envolveu, e um deles é de investigação por enriquecimento ilícito e por advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? Quando você trabalha dentro do Estado e está advogando para uma causa particular, você não está tratando de trabalhar em prol do Estado, mas sim em prol de interesses privados. Ele trabalhava numa construtora e ele foi processado por advocacia administrativa, por enriquecimento ilícito. Por quê? Em 2012, quando ele foi eleito secretário do Geraldo Alckmin, ele recebia um salário como secretário de R$12 mil. Na época, ele alegava que não tinha R$28 mil para pagar pensão de seus filhos que estava atrasada. Em 2018, quando ele foi candidato a deputado federal, ele alegou um patrimônio de quase R$9 milhões. Em 6 anos, um patrimônio de quase 9 milhões é muito dinheiro, né? É algo que não é... É difícil, né? Você há de convir que é fácil juntar 9 milhões. Eu não conheço ninguém que conseguiu juntar 9 milhões no meu círculo íntimo. Então, é algo que tem que ser verificado. E aí, quando você vê um tipo de fala de ministro do Meio Ambiente, de aproveitar um momento que a imprensa não está atenta para passar desregulamentação, simplificação, o que ele quer dizer com isso? Nós estamos com uma taxa de desmatamento absurda, vem de novo o período de seca aí. A gente está com problemas seríssimos de invasão de mineradores ilegais dentro de terras indígenas que são protegidas por lei, pela Constituição. A gente está com problema de desregulamentação dentro do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é aquele que faz a gestão das unidades de conservação no Brasil. Então, na verdade, nós estamos vendo ações do Ministério do Meio Ambiente que não vão ao encontro da proteção ambiental. Nós estamos vendo ações que estão procurando desregulamentar tudo que foi construído, quando, na verdade, a gente teria que fazer muito mais. A gente tem muito que melhorar em termos ambientais. A gente tem muito que atacar em termos de exploração dos nossos recursos. E ele continua: e deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da Lei da Mata Atlântica, para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com medidas, com ações judiciais, ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Ou seja, nós vamos infringir a própria legislação ambiental
e precisamos que a Advocacia Geral da União nos defenda. Continuando a fala do ministro. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar uma canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. O que ele quer dizer com isso? Cada canetada, cada assinatura, cada decisão que o ministro do Meio Ambiente dá, ele precisa de um parecer técnico de funcionários qualificados, analistas ambientais, especialistas em meio ambiente, para comprovar que aquela decisão que ele está assinando, ela tem viabilidade ambiental. Se não existe um parecer, ele não pode dar essa canetada, porque ele sabe que ele vai até preso, né? Então, isso é uma forma também de manter atentas essas organizações dos especialistas em meio ambiente. Por quê? Com um pensamento desse podem surgir pressões para que os funcionários, os analistas, os concursados tomem determinadas decisões que favorecem aqueles interesses do ministro que não são o da proteção ambiental. Então, inclusive, eu buscando várias fontes, encontrei uma representação de funcionários do IBAMA contra o Ricardo Salles no Ministério Público Federal do Distrito Federal, acusando o ministro de conduta atentatória contra os princípios da administração pública federal e assédio moral coletivo. Então, esse vídeo, essa fala, ela serviu para mostrar que toda a atenção é pouca. E que bom que nós temos 3 poderes. Que bom que o executivo, ele precisa cumprir a Constituição. Que bom que o judiciário está aí para dizer o que existe de excessos ou não com relação à lei. Que bom que o legislativo está aí, porque por mais que a gente tenha problemas na nossa democracia, se só o poder executivo tomasse decisões e nenhum dos outros poderes pudessem interferir, nós teríamos muito mais problemas hoje em dia. Gente, por hoje é só. Essa é minha contribuição aqui, minha análise sobre essas questões que vieram a público há pouco tempo. Nesses últimos dias ainda teremos muitas repercussões disso, então espero ter contribuído com informações, com dados relevantes e espero dias melhores. Obrigada, até o próximo vídeo.